Qual é seu nome? Anunciação Simões de Matos. E de onde você veio? Eu vim de Portugal, do Mortágua, distrito de Viseu. E quantos anos você tem? 84. Ah, entendi. E você veio para o Brasil, o que você está fazendo aqui no Brasil? Agora eu sou aposentada. Mas quando eu vim para o Brasil, eu fui trabalhar em lanchonete com o teu avô. Mas o que você fazia lá em Portugal? Desculpa. Quando você era mocinha? Quando eu era mocinha, eu trabalhava numa fábrica de lanifício. De quê? Lanifício. O que é lanifício? Lanifício é quando tiram a lã dos carneiros e das ovelhas, vai para uma fábrica onde ela é cardada e sai para fazer casacos. Extrativismo, entendeu? Sai em novelo, miada, a gente não vai nas lojas comprar. Então, era assim, fiquei lá trabalhando solteira, depois casei, tive a minha filha. Você estudou lá, vó? Não, eu estudei até a 4ª classe, que representa aqui o ginásio. Era pública. Ah, tá. E era bom lá? Era. A gente não tinha violência naquela época. Eu fui para a escola. Olha, naquela época não podia. Só podia entrar com 7 anos. Na escola? Na escola. E, como aqui. Mas eu entrei com 6 anos para eu não me juntar com a turma, para não aprender. Aqui é palavrão, lá é asneira. Ah, e as turmas eram juntas, meninos e meninas? Era tudo junto, numa sala. Era tudo junto. Eu estudei até a 4ª classe. Passando da 4ª classe, já ia seguindo lá, como que representa aqui o ginásio. E vó, esqueci o que eu ia te perguntar. Ah, você vivia no campo ou na cidade? Eu vivia, vamos dizer assim, Feito Penha, depois na frente a Olaria. Era uma cidade, não era na área rural não, né? Não era área rural, não. Era feito era uma vila assim, feito, vamos comparar assim, como aqui a Penha. Aí era Mortágua, distrito de Viseu. Agora Viseu já é cidade. E seus pais trabalhavam com o quê? O meu pai era mestre de obras, não chegava a ser engenheiro. E a minha mãe era era do lar. Vocês viviam bem em situação financeira ou não tanto? A gente... Como é que se Quando diz? você era solteira, tô perguntando. Hein? Quando você era solteira. Quando era solteira. Vivia bem. Graças a Deus a gente vivia, tinha de um tudo. Meu pai trabalhava, ganhava bem. Mas depois quando eu fui trabalhar, quando eu tinha 15 anos, meu pai foi para a África. Foi fazer o que lá? Porque, como ele era um engenheiro, mas ele não chegou a tirar diplomas, era um mestre de obras que o governo gostava. E ele foi para lá para comandar uma obra do governo. Que chique! Porque a Luanda pertence a Portugal. E naquela época, foram de assalto, sabe? Mas assalto. O que é assalto? Assalto é assalto. Eles invadiram de noite, eles invadiram chama, como é que se diz? Vamos dizer, os aposentos onde eles dormiam. Portugal invadiu a África, é isso? Não, Luanda? Não, os negros africanos. Ah, sim. Os negros africanos, porque eram os portugueses que estavam, e aquela era África, mas Luanda pertencia a Angola, pertencia a Portugal. E ele estava lá numa obra. Os que morreram, meu pai ficou ferido, veio para Portugal. Foi para um hospital em Coimbra, mas não resistiu e faleceu. Tinha uns 14 anos. Entendi. Não, quando ele faleceu, espera, corta.
Quando ele foi para Luanda. Mas eu estava namorando já, namorava teu avô. E isso em Portugal. Quando ele faleceu, eu já estava casada, já estava no Brasil. Morava, sabe onde eu morava? Lá na estrada de Romero, entre Vaslovo e Madureira. Ah, sei. Sei onde é. Aí foi uma época de carnaval. Deixa eu cortar um pouquinho aqui, peraí. Aí, quando a gente recebeu a carta, naquela época não tinha telefone, né? O seu avô só me deu a notícia quando a gente estava deitado. Estava desfilando a Portela na porta e ele não deixou a gente ir ver a escola, mas não falou o porquê. Só depois é que ele falou, comecei a chorar, que não sei o que é. E ele disse, aí me deu a carta para eu ler. Tá. E, vó, quando você começou a namorar com meu avô era um homem pobre lá em Portugal, não era? Eles tinham menos posses do que a gente. Mas a minha educação, como é que eu vou te dizer? Eu poderia ser professora, mas eu tinha pavor das contas de dividir. Aí você começou a namorar com meu avô. Aí quando eu comecei a namorar com teu avô, foi quando ele teve um desastre. Imagina em Portugal, ele ficou internado no hospital em Coimbra. Aí eu já tinha 14 anos. Aí eu fui criada com a minha tia e o meu tio. E ele queria que eu fosse professora, porque eles não tinham filhos. E aí eu fui para lá, fui para casa da minha tia, ela me tirou do peito não. Minha mãe pegou, isso era herança. Você era um bebê ainda e a sua tia cuidou de você? Cuidou de mim porque ela não tinha filhos. Depois, ela era casada, mas quando ela casou, meus avós, que ela era irmã do meu pai, meus avós não queriam casamento. E antigamente era assim, se não casasse com quem queria, desprezava. E largaram ela para lá. Vamos para a parte que interessa. Aí você começou a namorar com meu avô. Aí como é que foi? Resume, vó. A sua família aceitou? Aceitou. E da onde que veio a ideia de vir para o Brasil? Da onde veio a ideia de vir para o Brasil? O teu avô, eu fui trabalhar depois, com 14 anos que eu fui para... Peraí, deixa eu cortar aqui, vamos começar outro vídeo. Peraí. E da onde que veio a ideia de vir para o Brasil? Foi quando eu casei. Você casou lá? Eu casei, meu pai estava em África, e quando ele falou teu avô falou com ele, e teu avô falou que tinha ideia de mandar ir a família, e ele falou que ele ia. Não entendi, vó. Meu avô falou com seu pai que ele queria casar com você e que queria vir para o Brasil e que queria... Nessa altura ele não falou que ia para o Brasil. O teu avô não, meu pai é que falou que ele ia para a África, tinha ideia de mandar ir a família. E ele pensasse, se ele tivesse uma coisa séria, tudo bem, senão que ele me deixasse com... Você ia para a África, avó, que babado, eu não sabia disso. Aí meu avô foi, te resgatou da África. Mas aí ele foi na África que ele faleceu. E a minha ia mandar a carta de chamada para nós todos, inclusive. Quando eu casei, para vocês minha mãe não quis ir. Minha mãe não quis ir, então ele mandou ir só o meu irmão, o que é depois de mim, o Arsênio. Aí minha mãe não... Aí nós... Como é que se diz? Nesse meio tempo, nós namoramos, namoro foram 5 anos, e quando eu casei, lá era casamento de 3 dias. Que chique! Foi festão, vó? Era 3 dias com milança. E seu pai não estava na festa? Seu pai não estava na festa? Não, meu pai estava em África. E quem bancou isso tudo? Ele.
Quem? Meu avô? Não, O seu pai? Meu pai. Que tadinho, nem participou. Ué, mas a gente era para ir para lá. Legal. E eu, minha mãe, meus 2 irmãos e o teu vovô. A minha mãe não quis ir, aí eu fui para... Aí vocês casaram, tá? Aí... Nós casamos, ficamos morando com a minha mãe, porque o meu irmão tinha ido para a África, a casa tinha 3 quartos. Ficamos morando com a minha mãe. Aí eu logo peguei a sua tia. Ah, engravidou da minha tia. Aí fiquei trabalhando até ter a bebê. Quando a minha filha nasceu, quando acabou a licença maternidade, o gerente falou para o teu avô trabalhava na mesma fábrica que eu trabalhava. Aí ele falou que eu tinha que... Olha, fala com a São que acabou a licença maternidade, está na hora dela vir. Aí ele falou para mim, ó, seu Josué era um homem muito... Vamos, vó, acelera. Aí a minha mãe não quis ficar com a minha filha. Disse que não tinha tempo, não sei o que. Peraí, vó, rapidinho. Vai. Aí tinha um senhor, não sei... Vocês não é do tempo de vocês, Isabela, talvez. Você se lembra do José da Costa? Um senhor nosso vizinho lá de Portugal, sempre que ia lá, mandava vir, dizia que ia mandar vir ele para cá, porque naquela época só vinha com carta de chamada. Aí quando ele acabou de servir o exército, teu avô, ele falou para mim, que o José da Costa ia mandar a carta de chamada para ele. E eu falei, pode mandar, mas nosso namoro termina aqui. Se vão casados, esquecem as esposas, nós estamos livres, cada um cuida de si. Ele não veio. Bem pra frente você, hein? Bem pra frente você, hein? Claro, vinha o homem casado, eu deixava o filho lá, a mulher, chegava aqui, arrumava rabo de saia. E acabou, com a outra que se virasse. Mas aí você confiou nele. E eu me garantia. Muito bem. Eu era muito bonita. Acredito. E eu disse, você pode ir, agora entre nós, você vai e eu fico aqui. Nem eu tenho compromisso com você, nem você comigo. Você veio quando estava lá, nem ele. Mas em compensação, na outra, quando nós casamos, que eu já tinha meus 2 filhos, eles foram lá e ele falou que vinha. Porque eu peguei logo meu filho e enfim. Tá, vó, aí tá, você engravidou do meu pai e aí foi no meio da gravidez que meu avô resolveu vir pro Brasil? Ele te deixou grávida lá, é isso? Ele me deixou com 2 crianças. Já tinha nascido, meu pai já tinha nascido. Já tinha nascido, teu pai e a tua tia. Tá, aí ele deixou você lá e você confiou nele. E ele veio pro Brasil. Aí ele começou a trabalhar onde aqui no Brasil? Aí ele foi trabalhar com quem mandou a carta de chamada numa padaria na Piedade. Mas ele viu que o sobrinho do dono, que era o gerente, à noite ele via que ele botava dinheiro no bolso. Ele não concordou com isso. Aí ele saiu numa boa. Tá, vamos resumir. Aí meu avô juntou dinheiro aqui. Teu avô veio depois para trabalhar gerente de uma serraria que ainda existia na Lobo Júnior, por conhecidos nossos lá de Portugal. Aí lá perguntaram se ele era casado ou solteiro. Ele falou que era casado e tinha 2 filhos. Então ele não vai mandar vir eles. E ele respondeu, ainda não paguei a minha passagem, como é que eu vou mandar? Vou mandar, mas quando eu puder. Aí eles emprestaram o dinheiro a ele. Ele mandou para mim, eu fui pagar. Quem emprestou dinheiro ao teu avô para vir para o Brasil foi o patrão dele. Legal. Aí eu fui lá e depois... Aí você largou tudo lá em Portugal, botou os 2 filhos embaixo do braço e veio. Embaixo do braço não era assim, ó. E quantos dias de viagem de navio? 10 dias, eu nunca vi no convés. O
Que é com... Ah, tá, no Cá em convés. cima. Ah, Eles comiam muito bem. E eu, ó... você passando mal. Eu vim num barco francês. O nome dele era Charles Tillier. Era chique ou era, assim, passava dificuldade lá? Aonde? O barco que você veio, é Não, aqueles... era normal. Normal? Não vinha na primeira classe, mas vinha na... Mas não é igual aqueles dos filmes que a gente vê, que vem lá embaixo no porão, não. Não. Cada um tinha sua... Era uma cabine, cada cabine tinha 3 camas. 3 daqui e 3 dali. Uma parte era eu, a Terezinha e o João. E por que vocês vieram para o Brasil? Por que vocês escolheram vir para o Brasil? Porque naquela época Portugal estava passando muita dificuldades e era muito difícil. Era como é que se diz? Era o Salazar, era feito ditadura. Entendi. Então, como agora todo mundo vai para Portugal, naquela época todo mundo vinha para o Brasil. E quando o teu avô veio e eu fiquei lá com 2 crianças, eu só escutava assim, mais uma viúva de marido vivo. Ai, tadinha. Entendi. Demorou para o meu avô te buscar? Não, teu avô não teve coragem de se despedir de mim. Ai, tadinho. E demorou muito tempo para meu avô mandar te buscar? No dia 15 de março de 1958, e eu cheguei em dia 13 de abril de 1959. Peraí, meu avô veio qual ano? Meu avô veio em 55? Não, 58. 58. Ah, um ano depois, então. Eu cheguei um ano depois. E aí vocês se correspondiam por cartas nesse meio tempo? Era porque não tinha telefone, era por carta. Muito legal. E valeu a pena ter vindo? Valeu. Gostou? Valeu. Trabalhei muito, fiz muita comida para peão. Lavei Também. muita roupa na mão. Abraça! Abraça! Pô, eu estou sem máscara, filha. Pega a máscara da mão, tá doido? Não, pode falar, vovó, continua. Ai, não. Olha só. Lavei muita roupa na mão, sentou, eu vou saber. Acredito. Para ajudar, né? Para ajudar. Porque banana, coisa assim, um pouquinho, as crianças iam pegar. Tá Mas certo, valeu a vó. pena. A gente queria saber mesmo da história de como é que vocês vieram pra cá, o porquê que saíram de lá e se foi bom, se valeu a pena. Valeu. Então tá, manda um beijo pra turma 301. Manda um beijo pra turma 301. Aqui quem fala é a Visa da Beatriz, da turma 300. Beatriz e Manuela. Ah, são as da mesma turma? São. Beatriz e Manuela, minhas bisnetas queridas. Tomara que elas tirem boa nota, que eu amo elas. Seu relato vai pra turma para contar um pouquinho da sua experiência sobre a imigração. Manda um beijo pra todo mundo. Um beijo para todo mundo. Sou portuguesa de nascimento e brasileira de coração. Muito bem. Beijo, vó. Obrigada.